Olá pessoas, aqui quem fala é o Matheus e hoje nesse episódio vamos discutir um pouco sobre o filme A Última Viagem de Deméter e falando um pouco sobre a história. Nela vamos acompanhar no navio do Deméter e nesse navio ele está transportando, como muitas pessoas já sabem, o famoso monstro vampiresco, o nosso Conde Drácula. E para quem já leu o livro do Drácula sabe que o navio chega ao destino final. Mas nessa adaptação a gente vai ter uma pequena mudança no final que eu achei bem interessante e também seria um possível gancho para uma sequência ou não, né? Então, eu gostei desse filme. Todo mundo sabe que o Drácula é um meu monstro preferido. E esse não é um filme excelente, mas valeu meu tempo. Eu curti, principalmente pelo fato que eles não poderiam deixar de matar as pessoas nesse filme. É, Para quem já leu o livro, sabe que essa parte da grande viagem que transporta o Drácula é necessário ter mortes no navio para que o nosso Conde Drácula continue sobrevivendo os dias até chegar no destino final. E eu particularmente não gosto da figura monstra do vampiro. Eu prefiro mais a figura humanizada e charmosa do vampiro. Eu acho mais interessante como as pessoas conseguem se atrair pelo vampiro e dessa forma ele consegue fazer mais vítimas do que só ir atrás e matar. Eu acho essa forma bem mais interessante. Mas esse filme, ele conseguiu fazer um body horror bem legal pra mim. O ator Javier Botet, ele é incrível. Ele já fez grandes filmes no terror, tipo ele fez A Mama no filme A Mama, ele fez O Mendigo Podre de It, ele fez O Homem Torto de Invocação do Mal 2 e também fez o Demônio de Insidious Sobrenatural A Última Chave. Assim como ele também fez o Fantasma Escarlate do filme A Colina Escarlate. E ele também fez o Deus do Caos 7 em A Múmia de 2017. Então tudo que envolve monstros e body horror ele entrega muito. E eu acho isso bastante legal. O currículo dele é bem recheado e nesse filme também não foi diferente. Ele entregou um Drácula monstruoso bem interessante, bem legal pra mim. O visual também pra mim ficou perfeito. E como eu disse, eu sou bastante fã do Drácula e essa viagem nunca tinha sido adaptada no filme, para um filme, né? E pra mim foi gostoso de assistir. Eu achei muito interessante a forma como os personagens foram morrendo de um por um. E o final também, como eles conseguiram se livrar ou não, né? Da forma mais interessante possível, que seria para tentar matar o Drácula, né? Sobre a grande luz do sol, que seria a sua suposta maior fraqueza nessa história. E eu achei bem legal o finalzinho. E foi bem interessante para mim. Eu não sei qual é a opinião dos meus outros colegas, né? Se alguns amaram ou odiaram. Mas, como eu disse, eu sou bastante fã do Drácula, então eu estou bastante inclinado a dar uma nota mais superior por causa da figura dele. É um personagem icônico para mim. Então, para esse filme, eu vou dar uma nota 8. E não tem jeito, gente. Eu sou fã obcecado pelo Drácula. E tudo que tem uma adaptação envolvendo o livro e a história do Drácula vai chamar minha atenção porque eu tenho o livro e já li várias vezes e é muito interessante. Eu prefiro mais a figura do vampiro gótica dos livros do que uma monstruosa assim, mas adaptação é adaptação, né? Cada um retrata uma história ou uma imagem ao seu belo jeito, né? E aqui não foi diferente, foi apenas uma adaptação de uma forma mais monstruosa do Drácula, né?
E também eu gostei de como tudo foi feito, eu gostei do início, do desenvolvimento e da finalização. Eu achei que ele também teve um tempo muito bom de tela, não foi uma coisa arrastada, prolongada, foi tudo bem casadinho e construído bem direito. E a forma como ele foi desenvolvendo os personagens até chegar na parte da grande revelação, né, que é um monstro dentro do navio. Então, como eu disse, eu vou dar uma nota 8 para esse filme. Eu curti e pra mim, na minha opinião, vale a pena. Então, eu recomendo para vocês assistirem. E agora vocês vão ficar com as opiniões do Patrick, da Laura e do Gali. Esse episódio, infelizmente, a gente não conseguiu gravar junto. A gente teve alguns imprevistos, tanto da minha parte como das outras partes. Então a gente decidiu gravar a nossa opinião separada e juntar no episódio para vocês acompanharem e terem mais uma revelação pessoal sobre cada um, né? Das nossas opiniões separadas. Então agora vocês vão ficar escutando as opiniões dos meus queridos amigos. Então é isso. Tchau, gente. Oi, gente, aqui é o Patrick e agora eu vou deixar minha opinião sobre o filmão. Bom, eu quando vi a premissa do filme, eu curti demais a ideia de que a gente teria um Drácula, onde o Drácula não é um humano, mas sim um monstro, né? Me lembrou muito a saga Alien. E eu tava ansioso pra assistir o filme porque eu acho que essa ideia do Drácula ser transformado totalmente em um monstro que só busca beber sangue é muito legal, é algo que eu gostaria de ver, ainda mais num navio que você está em alto mar, num grande navio, que é um ambiente claustrofóbico, enfim. Mas o filme me decepcionou demais, eu acho que toda a narrativa e tudo que acontece ali no filme é meio confuso, porque as pessoas sabem de um problema que tem ali, mas elas decidem ignorar e continuar, sabe? Eu acho que o grande problema do filme em si foi o roteiro mal feito e os personagens. Os personagens parece que não estão ali pra terem interação com o Drácula, sabe? Parece que só foram jogados ali na história pra morrer mesmo. Uma coisa que eu achei legal foi a violência do filme. Acho que tá bem presente ali. E o Drácula em si é muito legal, tanto visualmente como a estética dele. Eu gostaria de ter visto mais dele, uma pena que ele foi apresentado cedo demais, acho que podiam ter guardado um pouco para o final. E eu acho que esse filme ele não vai ter uma continuação no futuro, porque eu não acho que muita gente tenha saído agradado, tenha saído agradado do cinema de ter assistido isso. Eu mesmo se tivesse ido ao cinema não teria gostado. Eu acho que ele tem mais problemas do que acertos, então pra mim, esse filme é um 4 ou 3. Eu não gostei nem um pouco dele. Acho a ideia, a premissa tudo muito boa, mas muito mal desenvolvido. Fizeram, uma grande bosta de filme, né? Praticamente. Mas ele seria mais divertido se tivesse um roteiro mais coeso. A ideia é legal, só que a execução peca demais. E aí, horrorizados, estamos aí, né, para mais um episódio. Infelizmente, como o Matheus disse, nesse app a gente não conseguiu se juntar para gravar todo mundo junto, né? Teve alguns imprevistos da minha parte e da parte do Matheus. E depois a gente ia gravar na quarta-feira, mas aí o Galho não podia e deu, tipo, tudo muito errado. A gente tem esse negócio de às vezes ter alguns episódios amaldiçoados e esse episódio foi um desses, né? Mas enfim, pra não deixar vocês sem episódios essa semana, a gente resolveu gravar assim, separadinho, né? Cada um dando a sua opinião, depois a gente juntava tudo no app. Não vai ficar aquela coisa gostosa das nossas discussões que a gente tem, mas com certeza vai ficar um app legal aí pra vocês descobrirem o que nós achamos do filme de Drácula, A Última Viagem de Demeter, né?
como o Gali vai falar no áudio dele, porque sou eu que edito esse episódio, eu já escutei o piano do Gali. Esse foi um dos episódios que a gente deu uma enroladinha pra gravar, porque tinha muita gente falando mal, né? Como foi surgindo produções que estavam um pouco mais em alta, a gente acabou passando pra frente, mas trouxemos ele aqui hoje, né? Porque Drácula é um dos personagens, acho que, se não o mais favorito do Matheus aí, pra quem escuta a gente sabe, né? Mas enfim, minha opinião sobre o filme. Estava com receio de assistir ele, devido às opiniões e à nota baixa que ele teve. Então eu fiquei com bastante receio e não estava com uma expectativa muito alta na hora de assistir. Talvez isso tenha influenciado um pouco na minha opinião sobre o filme, né? Porque como eu fui já esperando que não fosse tão bom, a minha experiência com ele não foi tão ruim quanto eu estava esperando. Eu não posso dizer que é um dos melhores filmes do ano pra mim. Tá um pouquinho longe de ser, mas eu acho que é um filme gostoso de assistir. Eu gosto muito de filmes que a atmosfera é no mar e daí tem tempestades e tal. Eu gosto muito desse clima. Então, essa parte do filme me cativou bastante. E logo ali no começo que tem aquela cena do navio chegando, e daí o carinha falando que todos morreram, né? E tá chovendo e a atmosfera é dark e trovões, e isso me pega muito, porque é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, esses dias estava chovendo aqui, onde eu moro, a gente estava comentando no grupo, que eu e o Matheus a gente gosta de ficar olhando os raios no céu quando tá chovendo. Então, essa parte do filme me pegou muito. Ahn, o filme em si, claro que tem algumas falhas de roteiro que não ficaram assim tão boas. Eu não posso dizer assim com tanta precisão ou com muito conhecimento, até porque eu não li o livro do Drácula e também não sou a maior fã do universo de Drácula, então eu não sei detalhes, né? Mas a gente percebe que teve algumas falhinhas ali para quem assiste com um olhar mais crítico, né? Dá pra notar isso. Acho que entre os meninos, fora o Matheus, eu fui uma das pessoas que mais gostou do filme. Não daria uma nota extremamente baixa, eu daria pro filme ele um 7 de 10, que eu acho. Não sei se talvez pela atmosfera que me cativou, mas a história em si, como ela vai se construindo, é pouco longo o filme. Ele tem praticamente 2 horas de filme. Eu diminuiria ali um pouquinho. Talvez isso fizesse com que as pessoas gostassem mais, que deixassem as coisas acontecerem um pouco rápido, sabe? Um pouco mais rápido. Eu não sou a maior fã de aparência de monstros, né, em filmes. Isso eu comentei no filme de Sobrenatural, comentei no filme de Não Abra também. Mas eu gostei bastante da aparência do Drácula nesse filme, né? Ficou um monstro bem feito, sabe? Uma parte muito boa do filme é que ele é explícito, sabe? Como as mortes vai acontecendo. Tirando a parte das mortes dos animais, ele é bem explícito, tanto na morte do garotinho, né? Que geralmente a gente não vê em filmes de terror por ser censurado. Essa questão com as crianças e tal, geralmente eles não colocam, mas eles colocaram nesse filme e eu gostei bastante disso. Esse filme tinha um potencial, assim, muito grande de ser um dos melhores do ano. Apesar da gente não ser tão familiarizado com esse universo, eu acho que o nicho do terror ele já é um pouco mais específico. Aí você tem outros nichos dentro do terror que eles são mais específicos ainda. E eu sinto que o nicho do Drácula, ele é um nicho bem específico, né? De um terror mais gótico, um terror mais cult, de pessoas mais cultas, assim como a gente gosta de falar que o Matheus é, né? Uma pessoa mais cult. Eu não sei se teria uma possibilidade para um
um outro filme desse mesmo estilo, mas eu acho que se tivesse e se tiver, ele tem um potencial de melhorar numa sequência, por exemplo, né? Eu não tenho muito o que dizer sobre esse filme, mas assim como o Renfield, eu achei que é um filme muito gostoso de você assistir. Ele não é um filme que é chato, apesar de ele ser um pouco demorado e longo. Esse tempo, você consegue se envolver um pouco com o filme, então ele não se torna, eu achei que, né, pelo menos que ele não se torna um filme chato e cansativo de assistir. Óbvio que se ele tivesse menos tempo, seria melhor ainda. Mas considerando que já foi feito assim, então, beleza, né, não tem o que fazer mais. Mas enfim, a minha nota para esse filme é 7 de 10. É um filme gostoso de assistir, a história se desenvolve bem, tem cenas muito boas. A cena que o Drácula aparece pela primeira vez, assim, é muito rápida, né? Que eu acho que aquilo ali é uma tentativa de um jump scare, porque você sente aquela tensão do carinha pegando o binóculos e olhando, assim, o mar para ver o que tem por perto, e daí aparece a cara do Draco. Aquilo pra mim é uma tentativa de jumpscare, mas que não me pegou muito, até porque, como a gente fala em outros filmes, a gente já tá meio que blindado, né, de jumpscare, de tanto que tem. Mas enfim, galera, eu acho que vale a pena vocês assistirem o filme, principalmente assistirem um dia que esteja chuvoso. Eu acho que combina muito um dia chuvoso e um pouco mais fresco. Eu acho que combina com esse filme e pode até deixar o filme, a sua experiência com o filme melhor, né? Não sei se vocês também têm essas coisas, tipo, O Chamado eu gosto de assistir em um dia que tá chuvoso e que esteja mais frio, porque se você assistir num dia que tá calor, cara, você não consegue parar quieto pra assistir o filme. Mas enfim, fiquem aí com a opinião do Gali. E no próximo episódio eu não estarei, mas até o episódio de número 100, que vai ser muito especial, tá? Já tô adiantando aqui, as outras meninas não falaram, mas o episódio número 100 vai ser muito especial, aguardem. E até lá, galera. Falou! Boa noite, queridos, queridas e queridas horrorizados, como vocês estão? Estou aqui para dar minha resenha sobre Drácula, a última viagem do Demeter. Infelizmente, por um conflito de agenda entre eu e meus queridos amigos, eu não vou poder gravar o episódio no dia. Então, estou aqui para dar a minha opinião, né? Seguinte, vamos lá. Esse filme, na verdade, a gente enrolou bastante para trazer a resenha dele. Já era para ter trazido lá mais de um mês atrás. Mas saíram filmes muito mais relevantes e importantes e comentados na época. Então a gente acabou deixando passar um pouco esse, deixando ele mais assim para novembro, né? Mas enfim, vamos lá falar. Eu imagino que eu estou no final do episódio, então todos os meus colegas queridos já falaram opiniões deles, mas eu vou dar a minha. Bom, não sei a opinião deles, tá, gente? Eu só sei a opinião do Matheus, que diz que o filme é legal, legalzinho e tal. Do resto eu não sei. Mas, o que acontece? Esse filme, quando começou a sair as coisas sobre ele e tal, eu fiquei... Eu gosto muito de filme de vampiro, mas eu gosto de filme de vampiro um pouco mais contemporâneo, tá? Porque filmes, assim, baseados muito em Drácula costumam ser lentos e costumam ser uma atmosfera muito densa, né? Não tem muita morte, não tem muita ação, não tem muito bacanal, assim, no filme, né? Mas, enfim. E só quando eu vi quem era o diretor, que é o André Overdahl, que é o diretor de um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos, que é Autópsia, né? Pra quem não sabe, esse filme chama em inglês The Autopsy of Jane Doe. Esse filme é maravilhoso. É um dos filmes que mais surpreendeu, assim, nos últimos anos, de verdade. É um filme, acho que de 2016 ou 2017, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, beleza, ele fez Histórias Assustadoras pra Contar no Escuro, que é um filme muito bom. Autópsia, que é magnífico. Eu amo demais. E esse daí do Drácula. Pra quem não sabe, não sei se eles falaram no episódio, essa parte da história do Demeter é baseada num só capítulo do livro do Drácula, né? Que é a excursão de Deméter e tudo, né? É baseado só nisso. Então eles tiveram que ter algumas liberdades criativas pra conseguir encher linguiça no filme.
E esse é o grande problema pra mim no filme. O filme demora muito pra acontecer. O filme demora muito pra ser interessante. O filme chega a ser até meio pedante, sabe? Porque o filme já se passa numa época que não é muito, assim, legal. Que é o final do século XIX pro começo do século XX, né? Que não é uma época, assim, super, hiper interessante. Uma época até muito melancólica. A gente tem várias injustiças sociais, políticas, a gente tem escravidão, a gente tem muita coisa nessa época, né? Principalmente na Europa, onde se passa esse filme. Mas deixando isso de lado, né? Enfim, o filme se passa numa atmosfera muito sombria, que é dentro do navio, né? É bem claustrofóbica também, a tensão que tem nesse filme e todas as situações de medo, de paranoia e de perseguição que tem. Mas é isso que me pegou, sabe? O filme demora quase 1 hora pra acontecer coisas legais e pra desenvolver. Eu já não tava aguentando mais. Eu, sinceramente, passou de uns 40 minutos, eu tava começando a assistir no 1.5. Não vou mentir, gente, eu não gosto de fazer isso, mas eu acho que às vezes é necessário pra gente chegar em algum lugar, entendeu? Sou bem contra isso, mas o que eu vou fazer? Enfim, daí eu achei que o filme tem personagens interessantes, sabe? Eu acho que o nosso protagonista, o Clemens, né? Clemens é muito interessante. A Anna, que é aquela garota cega, muito interessante também. O menininho, que eu esqueci o nome. Inclusive, parabéns para os roteiristas e diretores de terem a coragem de matar a criança no filme e mostrar a cena. Eu sei que é uma coisa que é meio tabu em Hollywood e também acho que também nem pode mostrar muito crianças morrendo, sofrendo, etc, por conta de leis dos menores de idade, enfim, na indústria do cinema, da televisão. Mas eu achei bem legal. Essa parte eu acho que me cativou bastante. Então foi muito boa. Sinto que a fotografia do filme é bem legal. Todos os shots no Drácula em si, né? Quando ele tá naquele modo criatura dele, são bem executados. Toda vez que alguém queima até a morte também eu gostei e tudo mais. Só que o filme parece que não vai pra lugar nenhum. É um filme que deveria ser, tipo assim, 1/2 hora a menos. Entendeu? Eu acho que não me fez ficar interessado o suficiente na história, entendeu? Parece que, tipo assim, a narrativa dele não é uma narrativa muito gostosa de assistir. É uma narrativa densa, uma narrativa slow burn, né? Que é aquele filme que demora. Então acabou não tendo muito entretenimento. Eu não tive interesse suficiente nesse filme pra super gostar dele, entendeu? Eu acho que é uma parte importante da saga do Drácula em si, esse capítulo do Deméter e tudo mais, mas não sei, tipo, não te dá muito interesse. É tudo muito sem graça, é tudo muito demorado, é tudo muito, sabe? E tem crueldade com o animal. Crueldade sim, né? O Drácula mata o cachorro e as ovelhas, sei lá o que tem no navio. Isso eu até esperaria, mas é uma coisa que eu não gosto, entendeu? É um filme, então, assim, que tem uma premissa muito legal, interessante de explorar esse capítulo do Drácula, mas eu achei que é muito sem graça, demorado, denso, parece que não vai muito pra nenhum lugar, né? Tem uma atmosfera muito claustrofóbica gostosa, meio gótica e tudo mais, só que eu acho que precisaria de uma assinatura, assim, da direção um pouco mais energética, vamos dizer. Enfim, gente, não é um dos melhores, com certeza, do ano, mas também não é um dos piores. Ele tá bem, assim, no meiozão, que nem o filme nossa semana passada do Não Abra. Eu acho que eu me diverti um pouquinho mais com o Não Abra. Então, enfim, mas esse filme tem os seus méritos. O final é bem legal, que dá uma abertura pra outras coisas, né? Que provavelmente não vai ter nada, mas a gente pode, quem sabe, esperar que venha alguma coisa melhor, né? E, enfim, a minha nota pra esse filme é um 5,5. É um pouquinhozinho, quase nada acima da média. Ele não me divertiu, ele só me deixou tenso e entretido em algumas cenas, em alguns momentos, assim,
de 1 hora e pouco pra frente e no final. Tem algumas visualizações muito boas, estéticas maravilhosas, mas faltou. Faltou. O filme poderia ser muito mais interessante, como eu disse, mais energético. Um filme menos... Não é questão de sombrio, é questão de ser denso mesmo, uma narrativa lenta. Não curto filmes assim, eu acho que... sei lá, tinha como... Eu sei que combina com a narrativa do livro, mas eu acho que ele podia ter tentado alguma coisa diferente. Enfim, gente, essa é a minha opinião. Eu até falei muito mais do que eu achei que eu ia falar. Mas é bom, porque a gente compartilha vários pontos de vista diferentes. Eu não sei realmente o que meus amigos acharam do filme exatamente, né? Mas tá tudo certo. Eu descubro quando o episódio for lançado. E é isso, gente. Não esqueçam, sim, de se inscrever no nosso canal. Curta o vídeo aqui, é muito importante pra gente. Segue a gente, curte, entra nas nossas redes sociais, pode horrorizar com Demudo. E... até semana que vem com o nosso episódio, que eu não sei ainda qual é, mas você vai descobrir semana que vem, assim como a gente. Beijo, galera. Até mais.